Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bom, Eliane, ainda são primeiras informações dessa operação da Polícia Federal. O próprio ministro Flávio Dino postou aqui algumas informações no Twitter. O senador Sérgio Moro também disse que era um dos alvos desses bandidos que agora estão sendo procurados. O que você nos conta dessa operação? Bem, a gente amanheceu hoje com essa informação, ainda tem poucos detalhes, mas a primeira coisa a dizer é que as organizações criminosas são audaciosas, né? O plano era assassinar políticos e autoridades pelo Brasil afora. E o Sérgio Moro, ministro da Justiça no governo Bolsonaro, o grande nome aí da Operação Lava Jato, que naquele momento foi até uma operação reconhecida mundo afora, ele fazia palestra nos Estados Unidos, na Europa e tal, e que agora está no Senado Federal. Ele, inclusive, foi candidato à presidência da República, e ele saiu do céu para o inferno muito rapidamente. O céu, quando ele brilhava com a Lava Jato, e agora num inferno confortável, porque, afinal das contas, está no Senado. Mas a Lava Jato foi por água abaixo, estão todos soltos. O presidente Lula, que era o grande alvo, não apenas foi solto, mas como todos os processos voltaram a estaca zero, ele ganhou, recuperou a elegibilidade, foi eleito e é presidente da República. Mas, de qualquer jeito, é o seguinte, tem que ficar claro, e não está claro até agora, que organização criminosa era essa. Né, se era ligada a facções de traficante, se era ligada a meios políticos, enfim, ainda está nebuloso, mas os alvos chamam a atenção, jogam uma luz vermelha nessa história. O que é isso, né? De onde parte isso? Quem é que financia isso? Qual era o objetivo? Por que matar justamente autoridades e uma pessoa como o Sérgio Moro? Agora, além disso, tem o que você disse, Heisen. Sérgio Moro ontem voltou aí ao destaque depois que o Lula, numa entrevista, disse que não ia descansar, né, quando estava preso, que ele pensava sempre que não ia descansar enquanto não, atacasse. Quer ouvir? Quero. Vamos lá. Oba. De vez em quando um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não se corta a palavra A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, porque o governo não tem apresentado os resultados. Se disse que ia ter picanha, se disse que ia ter cerveja para todo mundo, e nós vemos, na verdade, um crescimento econômico pífio. Então tá aí a resposta já, Eliane. Essas coisas são boas para o Moro, né? Porque o Moro tende ao ostracismo, ele está isolado dentro do Senado, está isolado no Congresso, está isolado no próprio partido, enfim. Trocar desaforos em público com o presidente da República é uma boa forma de você aparecer. E político precisa disso, aparecer, está sempre em evidência. Ou seja, o Lula, sem querer, deu uma colher de chá para o Moro. Só registrar aqui que essas declarações do presidente foram numa entrevista que ele concedeu ontem ao portal Brasil 247. Outro assunto do dia, Eliane, hoje o Estadão está trazendo uma reportagem mostrando uma cópia aí daquele programa bem sucedido em São Paulo, do uso de câmeras em uniformes de policiais, o governo federal copiando. Eu achei interessante a gente encadear as duas coisas, né? Uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa desse porte, com essa audácia, e a questão da segurança nacional. O governo Lula, segundo o nosso Estadão, inclusive com entrevistas em on do Ministério da Justiça e tal, informa que está copiando aquele projeto, aquele programa muito bem sucedido do então governador João Dória,
em São Paulo, né? Foi tão criticado o programa. O governador Tarcísio Gomes de Freitas na campanha dizia que ia acabar com o programa e tal, mas é tão bem sucedido que o Tarcísio manteve em São Paulo e agora o Lula está querendo copiar para o Brasil, pelo menos para as polícias que são federais, né? Então você veja, o Tarcísio à direita mantém o programa do Dória e o Lula à esquerda quer implantar o governo o programa do Dória, que é o uso de câmera para os policiais que estão na rua, que estão em contato com a população, eles estão gravando as suas ações. Isso protege o policial, né, o bom policial, porque tudo que ele fizer está registrado, né, e ele evita o mau policial que atira em cidadãos que estão desarmados ou que já estão sob controle da polícia, que não tem o menor motivo, ou seja, reduz a criminalidade. Aliás, né, as estatísticas mostram isso. Aí a ideia do Lula é implantar na Força Nacional, na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Penal Federal, né? Além disso, esse programa também está sendo estudado para implantação em outros estados, né? Até agora você só tem em São Paulo e Santa Catarina, mas há aí uma grande discussão para usar recursos do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para poder financiar a implantação das câmeras nos uniformes policiais, também nos estados, quem sabe no futuro também nas guardas municipais, nas cidades. Ou seja, isso tudo é para diminuir a violência, porque violência traz violência. Se você tem uma polícia mais profissional, mais humanizada, você consegue reduzir em muito o grau de violência, principalmente nas áreas urbanas, gente. E até confirmando tudo isso que você falou, das estatísticas, lembro que a gente divulgou aqui, até fui puxar, na virada do ano, em 2022, as mortes cometidas por policiais caíram para o menor patamar desde 2001, foi uma queda de 39% em relação ao ano anterior e de 61% na comparação com 2 anos antes. Então tá a estatística mostrando isso, né, Helene? Em São Paulo, né? Em São Paulo, em São Paulo. Pois é. Então, o que isso mostra? Mostra que o programa é muito eficaz. Ou seja, você diminuir, olha só, quase 40% das mortes e reduzir a um patamar inferior a 2001, isso sabe, tem um impacto enorme. Então a gente torce para que o governo federal implante e que os governos estaduais também, vamos dizer, entrem nessa. Essa é a boa. Muito bem, Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar sobre esse adiamento, Eliane, da divulgação dos detalhes da nova âncora fiscal, as novas regras para substituir o teto de gastos. O próprio presidente da República anunciou que ficam essas regras para abril, Eliane. Pois é, a justificativa do presidente Lula é de que o Haddad não pode anunciar as regras e entrar no avião e ir embora para a China. Então, ele usou uma explicação, vamos dizer assim, técnica, né? O Haddad não pode anunciar e sair correndo e ficar aqui sem dar explicação, né? E aí adiou para depois da volta da viagem à China em abril. Só que não é isso. Por trás dessa explicação tão simplória, né, o fato é que o pau está quebrando, né? A minha coluna já dizia no domingo, eu falei isso na televisão na sexta-feira, no dia da reunião fatídica em que o Haddad mostrou para o Lula os detalhes do pacote. Depois escrevi no domingo, agora a Vera Rosa também está confirmando o fato, o grande problema é PT versus PT.
porque agora a coisa mudou de figura, subiu de patamar, porque o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que é do PT, encampou a guerra do PT e da Gleisi Hoffmann contra o Haddad, contra a âncora fiscal, etc. E quem desempata esse jogo é o Lula, e aparentemente o Lula está puxando o tapete do ministro da Fazenda dele e apoiando o partido dele. Então isso é grave, isso é uma sinalização ruim para o mercado. Fica todo mundo pensando, caramba, esse Lula do terceiro mandato é um Lula populista, gastador, né? Que não está nem aí para teto de gastos, nem para controle de contas públicas. É gasto, gasto, gasto e nada para a receita. Então, o Lula já disse que esses livros de economia têm que ser rasgados todos, vamos rasgar os livros de economia, o que realmente soa muito mal. Ele também já disse, o Haddad tem que ser criativo, o que também soa muito mal. Então, a gente vai ratificando aquela percepção de que o Lula vai muito bem ao recuperar todas as marcas sociais dele, né? O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família revigorado, o Mais Médicos, agora vem aí Farmácia Popular, já veio Merenda Popular, tudo isso é muito bom. Ele também fazia um governo com a diversidade brasileira, mulheres, indígenas, negros, tudo isso é muito bom. Mas se a economia não funcionar, nada disso vai funcionar direito. A economia é que sustenta todo o investimento social e toda a programação, toda a esperança do Lula de fazer um país melhor. Se você não tem uma economia com contas equilibradas, você vai morrer na praia. Alguém ou muitos alguéns estão fazendo a cabeça do Lula contra o equilíbrio fiscal, a responsabilidade fiscal. Aí a gente tem a Dilma Rousseff, que já fez um estrago com 2 anos de recessão no governo dela, tem a Gleisi Hoffmann, agora o Rui Costa. Tem que ter muito cuidado com isso. O Fernando Haddad, ele conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, com a Simone Tebet, ministra do Planejamento. Ele tem tido contato com o Banco Central. Ele tem feito todo um esforço de convencimento para o programa dele. Mas se ele não conquistar a alma do Lula, nada feito. Isso é ruim para o Haddad, mas é pior ainda para o governo. E eu diria pior ainda e ainda e ainda para o próprio Brasil, né? Então o Lula vai viajar para tão distante, né, na China, deixando em aberto uma grande interrogação sobre quais são os planos do governo para a contenção da explosão do gasto público. Então, foi uma sinalização ruim, e isso reverbera contra o próprio Lula. Acompanharemos. Só um detalhe, quem sabe, né, Helene, lá na viagem, já que os dois vão, o Haddad não consegue ali falar um pouco mais com o presidente, hein? O que você acha? Ou o presidente se une com os petistas ali no avião, todos eles, todos contra um, e dão um cerco, chega para lá no Haddad. Também pode acontecer o contrário, né? Vamos aguardar então, porque a viagem é longa, né? E, enfim, vai ser agora, começa na sexta-feira e termina em 31 de março. Tem uma nova frente de batalha, parece que está se abrindo aí por parte do governo, que é aquela história de rever a privatização da Eletrobras. Olha, hoje a gente vai ter a decisão do Copom sobre juros, né? Os juros realmente 13,75% são juros estratosféricos. Até o Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, criticou, né? Disse que o Brasil escapou de uma pena de morte, mas
o fato é que esse é um outro ponto que mobiliza o governo. E mobiliza o PT e une o PT e o governo numa campanha não apenas contra os juros altos, que faz sentido, né? Muita gente do setor privado, muita gente do setor financeiro, muita gente, enfim, especialista em economia se une nessa grita contra os juros altos. Isso é uma coisa. Mas o que estão fazendo é, além de gritar contra os juros altos, usar isso para gritar contra o Banco Central, contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que tem autonomia aprovada pelo Congresso Nacional. E agora vem aí nova frente de batalha, porque o governo Lula está querendo entrar na justiça e tomar as providências para revogar, suspender a privatização da Eletrobras. Isso são sinalizações para os investidores, uma sinalização para o mundo econômico de que a coisa está indo mal, está indo para trás. E aí a gente vê toda hora alguém batendo na reforma administrativa, todo mundo querendo rever reforma da Previdência, todo mundo querendo andar para trás. Né? E isso realmente vai dar problema. Eu não estou dizendo nem que pode dar, nem deve dar. Isso vai dar problema se o governo Lula quiser andar. Ele precisa andar muito para frente nas questões sociais, no que ele está muito certo, trazer de volta os planos sociais dele. Mas se ele quiser recuar nos avanços da economia, na abertura da economia, a coisa começa a ficar preocupante. Aliás, gente, cá para nós, né? A gente estava elogiando muito o governo Lula, né? Aquela foto da posse dos ministros com saias, com cores, com alegria, né? Aquilo tudo era muito, vamos dizer assim, era um alívio da gente se livrar da era Bolsonaro e era também uma esperança de tempos melhores. Mas eu estou começando a achar que está tendo um movimento borocochô, um movimento assim. O Lula não está dando conta de sinalizações positivas, impactantes na área principal, que é a economia. Ele tem que cuidar disso. Bom, tem pergunta de ouvinte aqui também, Eliane. Sérgio Torres, de Salvador, ele está com um olho ali na política internacional e outro na política interna. Ele está citando aqui a decisão unilateral do presidente francês Emmanuel Macron de impor na canetada a reforma previdenciária sem aval do parlamento de lá. Ele pergunta se isso não pode abalar a democracia europeia, até mundial, apesar de ser constitucional. E aí ele aproveita e pergunta quando que o Congresso nosso aqui vai começar a trabalhar. Oi, Sérgio, bom dia, bem-vindo. Eu vou fazer uma defesa do Macron. Primeiro, esse instrumento que ele usou, né, que é uma decisão monocrática, é um instrumento constitucional, portanto, é totalmente dentro das regras democráticas. Segundo, esse instrumento não é trivial, mas já foi usado mais de 100 vezes por governos de esquerda, de centro e de direita. Terceiro, não é possível você manter as mesmas regras de previdência social se a população mundial está envelhecendo, está morrendo mais tarde. Então, o que acontece? As pessoas jovens que sustentam a previdência começam a ficar em número menor do que as pessoas que usufruem a previdência, né? Porque a população vai ficando mais velha, né? E cá para nós, Sérgio, eles fazerem aquele tumulto todo porque estão aumentando 2 anos na idade mínima para aposentadoria, 2 anos de 62 para 64 anos, sabe? É muito tumulto para, sabe, uma medida que não é tão drástica, que não vai atingir tão, sabe, dramaticamente as pessoas e que precisa ser feita para fechar as contas, porque senão a previdência social, que é tão importante para a massa da população, se torna inviável. Você viu que isso aconteceu no mundo inteiro. Todo mundo
literalmente fez adaptações no seu sistema de previdência, né? E a França precisa fazer. Eu acho que o Macron teve um ato de alto risco, mas também de muita coragem, né? Ele jogou a cabeça dele a prêmio por uma coisa que precisava ser feita, né? Para ter sustentabilidade na Previdência. Agora, aqui no Brasil, esta guerra entre Câmara e Senado por causa das medidas provisórias, enfim, suspendeu os trabalhos, né? Imobilizou os trabalhos do Congresso. É preciso dar um jeito nisso. E é preciso dar um jeito seguindo a Constituição. A Constituição diz que as comissões mistas são com metade de membros do Senado e metade da Câmara. E o Arthur Lira não aceita, mas ele vai ter que aceitar porque o Congresso precisa avançar, Sérgio.